Pô, uma coisa que você colocou, a gente falando dessa representação e você citou a Lois Lane, né? Já Uhum. entra aí com um novo tópico, a questão da mulher, né, jornalista sendo representada também nesses filmes, que eu acho que é uma outra coisa a ser muito bem observada, porque nós estamos começando talvez a experimentar uma mudança, mas se você chegar dos anos, os filmes dos anos 80 e 90, a mulher era muito mal representada, né? Ou era aquela louca que desvairada, que fazia toda desarrumada, que corria atrás da notícia, que era uma produtora. Dificilmente você via uma mulher como âncora, como destaque, né? Os filmes que tratavam dos bastidores sempre colocou a mulher como aquela pessoa que dependia, que era toda desarrumada, feia, né? Ou para ser feliz, para ter sucesso, tinha que abandonar marido, abandonar família, né? Tinha que ser uma pessoa egoísta, né? Isso é muito presente nos filmes dos anos 80 e 90. Talvez agora, né, a gente começa a ver alguma mudança, mas ainda bem lenta, né? E talvez o Morning Show, que é uma série, que é um conteúdo mais restrito, né? Não é um filme ainda, né, de cinema. É um filme restrito, então nem muita gente viu essa mudança ainda. Mas o Morning Show com a Jennifer Aniston talvez comece a mostrar essa mudança. Como é que você vê você que é mulher, né? Ninguém é melhor para falar do que você. Como é que você vê essa representação feminina da mulher nos filmes de jornalismo, que tratam o jornalismo? Vou aproveitar e vou retomar um filme que mostra não só a mulher como jornalista, mas como administradora de uma grande empresa jornalística, né? Então, a gente estava falando sobre a relação do jornalismo com o poder, e nesse contexto do Washington Post, um filme recente foi o The Post, A Guerra Secreta, do Steven Spielberg, com a Meryl Streep e o Tom Hanks. Né? E a Meryl Streep faz a administradora do The Washington Post, né? Uhum. Era uma empresa familiar, vamos lembrar, né? O Post é uma empresa familiar, era do pai dela. Quando ele morre, ele não deixa a empresa para ela, deixa para o marido dela, né? E o cara, se eu não me engano, se mata. E aí ela acaba herdando, cai no colo dela. E o filme é muito interessante porque a primeira metade do filme é ela tentando se consolidar enquanto empresária. Então ela vai nas reuniões do conselho de administração do jornal e ela sabe todas as informações que estão sendo ditas por aqueles homens, né? Mas ela não tem voz para se Uhum. impor. E ela é a dona do jornal, ela é a herdeira É do jornal. impressionante, né? É Impressionante. impressionante. E aí ela só vai se consolidar enquanto essa administradora da empresa jornalística depois que ela vai aos tribunais, aí por conta também de um processo jornalístico investigativo do The Washington Post daquela época e assim por diante, que é anterior ao Watergate, né, gente? É Uhum. bem anterior. Era na época que o Times ainda prevalecia nessa área de jornalismo investigativo nos Estados Unidos à frente do Post. E aí a gente vê a Mary Streep bastante hesitante no início e depois se consolidando. Quando a gente lembra Todos os Homens do Presidente, aí a gente já vai ver como é que o próprio jornal passou a valorizar mais a mulher. Eu não sei se você vai lembrar uma cena que é uma informação que eles precisavam, e é uma jornalista que cobria política em Washington que conseguiu a informação para eles que ligava o caso a um dos ministros, se eu não me engano, o ministro da Justiça. E ela, na época, bancou, né? A dona do jornal, ela bancou a questão do jornalismo, e mesmo sendo ameaçada. E aí tem uma cena em que um porta-voz do governo chega a ofendê-la, né? Dizendo que é para enfiar o jornal. E ela dá uma resposta à altura, tal. Uhum. E aí a gente vai. Então, começa por ali, né? Ela, enquanto o cinema retratando a mulher enquanto administradora do jornal, mandando numa estrutura masculina, né? E aí a gente chega nesse contemporâneo, passando pela Lois Lane, né? E aí a gente chega num contexto interessante, que a gente tem filmes, por exemplo, como O Escândalo, Sim. mostrando, né, baseados em fatos reais, né, mostrando como as jornalistas âncoras acabavam sendo assediadas pelo dono da emissora norte-americana para poder ter um programa, para poder ficar como âncora, né? E aí elas decidem se unir e denunciar esse empresário, né? Mas aí você ainda vê, assim como no The Morning Show, que é a série da Apple TV, né? Você vê ainda mulher
ali no papel de âncora, mas fazendo um favor para alguém, para embelezar. Ela entra ali como a mulher do tempo, né? E aí depois ela vai para a bancada e a Jennifer Aniston no The Morning Show, ela só passa a ancorar o programa depois que o co-host é acusado de assédio. Porque até então quem manda no programa é ele e ela é co-host. Tá ali para ajudá-lo, na verdade. Né? Provavelmente o salário dele devia ser até bem maior que o dela. Se fosse na vida real, com certeza seria isso. Né? Então, embora a mulher tenha... E é engraçado, porque, olha, eu dou aula nos cursos de jornalismo, de comunicação, já há 15 anos. 16 anos esse ano faz que eu estou em sala de aula. Eu nunca tive, em 16 anos, uma turma majoritariamente de homens. Sempre são turmas majoritariamente de mulheres. O que me faz pensar que as redações e o mercado né, tem mais mulheres. Mas se você olhar os editoriais, se você olhar os expedientes dos grandes meios de comunicação, se você olhar os expedientes dos grandes veículos eletrônicos, a gente vê poucas mulheres em cargos de chefia ainda. É verdade. E essa questão salarial pesa muito ainda. Né? Uma repórter em início de carreira recebe menos do que um repórter homem. Né? Se a gente partir para. Aí eu estou falando também de televisão, que é a área que é mais minha especialidade. Mas dificilmente você vê mulheres na área técnica, por exemplo. Cinegrafistas, editoras. Né? E aqui na faculdade, uma grande quantidade de alunos são editores e boas cinegrafistas, mas o mercado não assimilou isso ainda, né? E isso dificulta muito mesmo a profissão, ainda é mais um obstáculo ainda que elas têm que enfrentar depois da formação. Então, assim, tem muita água para passar ainda debaixo dessa ponte ainda. Eu acho que nós estamos vendo um começo, talvez, aí de uma mudança. Esse filme O Escândalo talvez seja um primeiro que botou o dedo da ferida, e a gente espera que tenha aí agora alguma mudança mais do ponto positivo. E cá entre nós, quem já foi repórter, estiver assistindo aqui, olha, gente, eu acho muito difícil alguém que nunca foi cantada, ou nenhuma mulher que foi repórter e que nunca foi cantada ou no ambiente de trabalho pelo chefe ou por algum entrevistado. Pelo chefe, pelos colegas, né? No ambiente de trabalho, com certeza. Fora dele, então, mais certeza ainda, naquele ambiente, ainda mais se trabalhar na cobertura de certos temas, né? Que lidam diretamente com esse povo, com poder. Com certeza, isso aí infelizmente, é triste.